Olá, meu nome é Mariana, professora de português. Vídeo de hoje sobre crase. Então vamos lá. Primeiro, quando ocorre a crase? Importante entender o sentido da crase. É super simples. Ela é a junção de dois as. Um é a preposição a, tá? Que deve vir ali depois de um verbo que exige essa preposição. E o outro é o artigo a. Por exemplo, tá? Viajei ao Japão no ano passado. Ao Japão. Esse a é uma preposição. Esse o, ele é um artigo, o Japão. Como ficaria, por exemplo, se eu tivesse ido à Jamaica? Viajei à Jamaica no ano passado. Viajei a, preposição, a Jamaica. Viajei à Jamaica no ano passado, tá? Então, qual é o pulo do gato aí? Qual é a dica? É trocar o termo que está diante da crase por um termo masculino. Por exemplo, entreguei a tarefa à professora. Será que entreguei a tarefa? Será que esse a, professora, é craseado? Vou trocar. Entreguei a tarefa ao professor. Ah, tá. Então, se é a professora, se eu diria ao professor, então tem um artigo. Artigo com preposição, coloco o a craseado. Outro exemplo, assisti a aula pela internet. O verbo assistir, ele pede a preposição, tá? Assistir com esse sentido de assistir, né, uma aula ou um seminário. Por exemplo, assistir ao seminário pela internet. Então, ao tem o masculino, então vou crasear. Assistir à aula pela internet. Viajei à Argentina. Será que leva crase? Se eu vou colocar um país agora no masculino. Viajei ao Uruguai. É masculino, então leva crase. Saí de casa para ir à farmácia. Saí de casa para ir, vamos trocar por algo masculino, açougue. Para ir ao açougue, à farmácia, então vai levar crase. Ocorre a crase também quando a gente vai usar aquilo ou aqueles e vai ter uma preposição aí antes desses pronomes, tá? Irei a aqueles lugares, irei a aqueles lugares, leva crase. Refiro-me a aquilo que conversamos ontem, a aquilo. Posso colocar a crase e vou colocá-la. Aquilo, craseado. Outro caso, né, em que devemos usar crase é com a expressão, com o sentido, a moda de ou a maneira de, tá? O jogador fez um gol à Maradona, né? A maneira de Maradona. Tá certo? Com crase, né? Mesmo Maradona sendo masculino, é com crase. Agora, quando não devemos usar a crase? Quando a preposição a está ligada a uma palavra masculina. Por exemplo, andar a pé, tá? Viajar a cavalo, palavra masculina. Comprar a prazo, prazo também, palavra masculina. Não devemos crasear esse a aí, esses as aí, nesses casos em que a palavra é masculina. Não ocorre crase também num outro e último caso, com nomes de cidade. Fui a Brasília. A Brasília,
Não, você pode dizer a Jamaica, né, é um país, mas você não pode dizer a Brasília é uma cidade, tá? Então, crase não se usa antes de nome de cidade. É isso, pessoal. Até a próxima com novas dicas de gramática. Tchau!